E se eu te dissesse que a primeira frase da Bíblia esconde um código tão preciso que alguns acreditam que nenhum humano poderia tê-lo escrito? Você já ouviu a história da criação muitas vezes, mas talvez nunca tenha percebido o código escondido no hebraico original de Gênesis 1:1. Se você acha isso intrigante, espere até ver o que está escondido nas próximas revelações. Deixe seu like e inscreva-se para continuar essa descoberta. Ivan Panin, um estudioso que começou como cético, afirmou ter encontrado dezenas de padrões matemáticos perfeitos baseados no número 7 nesse único versículo. Ele descobriu que o versículo possui 7 palavras e 28 letras, múltiplos perfeitos do número 7, e que isso se repete em várias estruturas do texto. Panin afirmou que os 3 substantivos principais, Deus, céus e terra, também somavam valores numéricos ligados ao número 7 e até ao número 777. Ele desafiou qualquer pessoa a escrever uma frase com tanta complexidade matemática oculta, e, segundo ele, ninguém conseguiu. Críticos dizem que esses padrões podem ser coincidências, mas o volume e a precisão deixam muitos intrigados até hoje. O segundo segredo está no livro de Daniel, onde um anjo apresenta uma profecia descrita como uma contagem exata de semanas e anos. A profecia fala de 69 semanas de anos, totalizando 483 anos, levando a um momento específico da história. Robert Anderson, investigador do século XIX, calculou esse período usando anos proféticos de 360 dias para chegar a um número impressionante, 173.880 dias. Ele somou esse total ao decreto de reconstrução de Jerusalém e afirmou que a contagem terminava exatamente no dia em que Jesus entrou na cidade montado em um jumento. Essa precisão deixou muitos impressionados, embora críticos ressaltem debates sobre datas, calendários e interpretações. O terceiro segredo está em Isaías 53, um capítulo escrito 700 anos antes de Jesus e que descreve alguém sofrendo e morrendo de forma surpreendentemente semelhante ao relato do Messias. Alguns pesquisadores dizem ter encontrado ali, usando o chamado Código da Bíblia, a frase oculta Yeshua Shimi, que significa Yeshua é o meu nome. Críticos afirmam que esse método permite encontrar mensagens em qualquer texto longo, mas muitos ainda consideram impressionante que esse nome apareça justamente nesse capítulo. Esses 3 mistérios, matemática, profecia e códigos, fazem muitos questionarem se a Bíblia é apenas um livro ou algo construído com camadas de significado. Alguns acreditam que esses padrões revelam uma inteligência por trás do texto, algo planejado além da capacidade humana. Outros dizem que tudo não passa de coincidências e interpretações seletivas, mas mesmo assim admitem que há detalhes difíceis de ignorar. Mesmo quem discorda dessas teorias, reconhece que elas levantam perguntas profundas sobre como textos tão antigos podem conter estruturas tão complexas. Para alguns, isso é apenas curiosidade intelectual. Para outros, é evidência de algo maior, uma espécie de assinatura escondida no texto. O fato é que, concordando ou não, esses segredos tornam impossível olhar para a Bíblia da mesma maneira depois de conhecê-los. Esses padrões fazem muitos enxergarem a Bíblia como uma espécie de quebra-cabeça antigo, cheio de camadas esperando para ser descobertas. Cada descoberta parece abrir outra porta, revelando mais detalhes que estavam invisíveis por séculos. E quanto mais essas portas se abrem, mais pessoas começam a questionar o que realmente está escondido atrás de cada versículo. Muitos acreditam que a combinação desses mistérios, códigos, números e profecias não pode ser apenas acaso. Outros argumentam que qualquer livro grande pode mostrar coincidência se analisado profundamente. Mas mesmo entre os críticos, poucos negam que o texto bíblico possui características únicas quando comparado a outros escritos antigos. Para muitos pesquisadores, isso transforma o estudo da Bíblia em algo muito maior do que leitura, uma investigação. Uma investigação que mistura história, linguagem, matemática e fé, criando uma jornada que intriga até os mais céticos. E é justamente essa mistura que faz esses segredos chamarem tanta atenção ao redor do mundo.
Essas descobertas fazem muitas pessoas reconsiderarem a ideia de que a Bíblia seja apenas um texto histórico ou religioso. Para alguns, esses padrões parecem apontar para algo intencional, como se houvesse uma camada de design por trás do texto. Seja qual for a explicação, é inegável que esses mistérios despertam curiosidade e levam muitos a olhar o livro com novos olhos. Muitos afirmam que esses segredos funcionam como uma espécie de chamado para investigar mais fundo. Como se o próprio texto estivesse convidando o leitor a descobrir o que sempre esteve ali, escondido nas entrelinhas. E essa sensação de descoberta constante é o que faz tantos continuarem explorando esses mistérios. Para alguns, cada novo padrão encontrado é como abrir uma porta para algo ainda mais profundo. E quanto mais essas portas se abrem, mais difícil fica ignorar a complexidade por trás do texto. Alguns veem isso como um convite para olhar além do óbvio e questionar o que realmente está por trás dessas mensagens. Mesmo que algumas conclusões pareçam ousadas, a existência desses padrões continua chamando a atenção de estudiosos e curiosos. É como se, mesmo depois de séculos, a Bíblia ainda tivesse segredos esperando para serem revelados. E cada nova descoberta reacende o interesse de quem acredita que o texto guarda algo extraordinário. Para muitos, esses mistérios são mais do que curiosidades, são sinais de que talvez exista algo maior por trás de tudo. Algo que conecta história, linguagem e números, de uma forma que ainda não compreendemos totalmente. É essa combinação surpreendente que faz tantas pessoas acreditarem que o texto carrega uma intenção escondida. E mesmo quem não acredita nessas teorias, admite que elas levantam perguntas difíceis de ignorar. Perguntas sobre como textos tão antigos poderiam conter estruturas tão precisas. E sobre quem poderia ter colocado tudo isso ali séculos antes dessas descobertas serem possíveis. É por isso que tantos se dedicam a estudar esses padrões, tentando entender se existe realmente um propósito escondido. Alguns veem isso como evidência de uma autoria divina, algo que vai além da capacidade humana. Outros acreditam que são apenas padrões curiosos, mas que ainda assim revelam a profundidade do texto. De um jeito ou de outro, esses mistérios continuam despertando debates e curiosidade no mundo inteiro. E mostram que mesmo depois de milênios, ainda há muito a ser descoberto nas páginas da Bíblia. Esses segredos não encerram o assunto. Na verdade, eles parecem apenas começar a conversa. Porque esses padrões sugerem que há mais no texto do que aquilo que lemos na superfície. Camadas que só agora começamos a explorar com as ferramentas modernas que temos. E essas ferramentas continuam mostrando detalhes que teriam sido impossíveis de identificar há séculos. Isso faz muitos acreditarem que estamos apenas arranhando a superfície do que realmente está escondido ali. E que ainda há descobertas esperando para serem feitas nas próximas décadas. Descobertas que podem mudar a forma como entendemos esses textos antigos. Muitos veem nesses padrões um lembrete de que ainda há muito que não compreendemos totalmente sobre esses escritos. E que talvez existam mensagens ali que só agora estamos preparados para perceber. Mensagens que atravessaram séculos, silenciosamente, aguardando o momento certo para serem vistas. E é justamente esse silêncio ao longo do tempo que torna essas descobertas ainda mais intrigantes. Porque se essas estruturas sempre estiveram ali, por que só agora conseguimos percebê-las? Talvez porque só agora temos ferramentas capazes de revelar detalhes invisíveis para gerações passadas. E isso faz muitos se perguntarem quantas outras coisas ainda estão escondidas ali, esperando para serem reveladas. Porque se alguns padrões foram encontrados, é possível que existam muitos outros ainda não identificados. E essa possibilidade transforma o estudo do texto em algo que parece não ter fim. Para alguns, isso é fascinante. Para outros, é desconfortável porque desafia ideias estabelecidas. Mas, independentemente da reação, é impossível negar que essas descobertas despertam discussões importantes. Discussões sobre a origem do texto, seu propósito e como ele pode ter atravessado séculos preservando tantos detalhes. Esses mistérios também levantam questões sobre a forma como o texto foi preservado ao longo do tempo. Como cada letra, cada palavra e cada estrutura sobreviveram com tanta precisão.
E por que essa precisão parece tão importante quando observamos esses padrões? Para muitos, essa precisão é uma evidência de intenção e não de acaso. E isso leva à pergunta que muitos evitam: quem poderia ter criado algo tão complexo? Porque, se esses padrões não são coincidência, então podem apontar para uma origem extraordinária. E isso faz com que muitas pessoas reconsiderem a forma como sempre olharam para esses textos antigos. Porque diante desses mistérios fica difícil enxergar a Bíblia apenas como um texto comum. Ela se torna algo que parece ter sido construído com mais camadas do que imaginávamos. Camadas que nos levam a enxergar conexões que antes passavam completamente despercebidas. E quando começamos a enxergar essas conexões, a compreensão do texto muda completamente. É como se uma nova dimensão do texto se revelasse diante de nós. E essa nova dimensão faz muitas pessoas perceberem que talvez ainda não entendamos totalmente o alcance desse texto. Porque esses padrões sugerem que há mais significado ali do que conseguimos captar à primeira vista. E isso transforma cada investigação em uma jornada contínua de descoberta. Uma jornada que parece não ter fim, porque sempre existe algo novo a ser encontrado. E quanto mais descobrimos, mais entendemos que ainda sabemos muito pouco. Esses mistérios nos lembram que a Bíblia ainda guarda perguntas que talvez só agora estejamos começando a fazer. Perguntas que estavam adormecidas por séculos e que agora começam a ganhar força. Perguntas que mudam a forma como enxergamos cada detalhe do texto. E que fazem muitos acreditarem que estamos apenas no começo dessa investigação. Porque quanto mais investigamos, mais percebemos que há muito que não entendemos. E que talvez o verdadeiro mistério não esteja apenas nos números ou nos códigos, mas sim no fato de que esses padrões parecem apontar para algo maior do que nós. Algo que ultrapassa a nossa compreensão e nos faz olhar para esse texto de um jeito diferente. Algo que nos faz questionar o que realmente sabemos sobre sua origem. E que nos lembra que, às vezes, as maiores respostas estão escondidas onde menos esperamos. E por isso, entender esses segredos nos leva a olhar para a Bíblia não como um livro comum, mas como um mistério que ainda estamos aprendendo a desvendar. Deixe seu like e inscreva-se para continuar essa descoberta.